Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Quero mandar um forte abraço aí a todos vocês que acompanham a mensagem diariamente aqui, né? Esse estudo é muito importante. Obrigado a vocês também que fazem parte de outras religiões e acompanham aqui com a gente também as mensagens, tá bom? O importante é a gente estar juntos aqui estudando a palavra do Senhor. Vou mandar um forte abraço aqui também. Vou ler 3 mensagens bem curtas aqui, que uma é da Elza Andrade. Ela escreveu o seguinte: Vanderlei, eu assisto todos os dias e passei para a irmã Albaniza, né, assistir também. Eu quero que você mande um alô para ela, aqui em Praia Grande. Obrigado, até amanhã. Então, um forte abraço para você, Elza Andrade, né, que indicou então para a irmã também aí, a irmã Albaniza, tá bom? Muito obrigado por vocês acompanharem a mensagem todos os dias aqui. A outra mensagem aqui é do José AP Duarte. Esse sempre está acompanhando aqui a mensagem. Ele escreveu: Boa tarde, querido irmão. Muito obrigado e até amanhã. Isso aí, até amanhã. Amanhã estaremos novamente aqui com uma nova mensagem do Vem Segue. E aqui a última mensagem que eu vou ler é da Ana Pereira. Ela escreveu assim: Uhul! Ela escreveu uhul aqui. Uhul! Finalmente meu celular se converteu. Acabei de ser notificada da aula. Obrigado, irmão Vanderlei. Até amanhã. Vamos converter esses celulares aí, hein, gente? Apertem aí inscrever-se no canal. E ali, quando aperta inscrever, tem um sininho do lado. Coloca lá todas, tá bom? Todas as notificações. Todo dia você vai receber a mensagem de que tem uma mensagem nova no YouTube para você. Bom, basta se inscrever no canal e ativar o sininho. Aí o seu celular vai ficar convertido igual o da irmã Ana Pereira aqui. Muito obrigado pela sua mensagem. Vamos lá para a designação do Vem Segue de hoje. Eu vou compartilhar hoje com vocês Levítico capítulo 10. Esse tema ele é meio complexo de se explicar, tá bom? Fala aqui sobre a morte de Anadab e Abiú, né? Que são filhos ali de Arão, né? Porque Anadab e Abiú morreram, afinal de contas, né? Vamos ler no texto aqui para a gente entender um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui, por que eles morreram, tá bom? E o que nós podemos aprender também com essa história. Bom, primeiramente Arão, ele tinha 4 filhos, tá bom? Está escrito aqui em Êxodo capítulo 6, versículo 23, né? Fala que um deles era Anadab, Abiú, Eleazar e também Itamar, tá bom? São esses os 4 filhos aqui. E em Êxodo 24, versículo 9, só para dar uma introdução aqui, Nadab e Abiú, eles viram a Deus, tá bom? Olha o que diz aqui no versículo, né? Êxodo 24, 9. E subiram Moisés e Arão, a Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel. Então essa foi a mensagem da semana passada, falando sobre eles subiram no Monte Sinai ali, viram Deus. Então foi a mensagem da semana passada. Porém, na mensagem de hoje, né, eu peguei esse versículo aqui porque eu acredito que Moisés ele mencionou esses 2 homens porque ia acontecer algo bem importante, então era para nós conhecer melhor esses 2 personagens, tá bom? Então possivelmente os outros filhos de Arão também possam ter subido. Subiu 70 anciões, porque não colocou o nome dos 70 anciões, né? Colocou o nome ali dos 2 filhos de Arão, Anadab e Abiú, né, para que nós pudéssemos conhecer. Isso mostra o que, né, para nós? Que apesar de Anadab e Abiú eles terem visto o Senhor, ter tido uma grande impressão espiritual, uma grande experiência espiritual com o Senhor, ainda assim eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aí eles vieram a óbito, né, acabaram morrendo ali. Então não é ter uma grande experiência espiritual que vai nos salvar ou ver o Senhor. O que vai nos salvar é nós sermos obedientes à palavra do Senhor. Bom, devemos ser obedientes nas ordens de Deus aí, perseverar até o fim. Então eu acredito que esse versículo menciona o nome dos 2 especificamente aqui, para mostrar que eles também estavam, né, no Monte Sinai ali, junto com os 70 anciões, e também viram a Deus ali. Então foi uma grande experiência ali que eles tiveram. Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre a morte deles então, que se encontra aqui em Levítico, capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim, ó: E os filhos de Arão,
a Nadab e Abiú. Tomaram cada um o seu incensário, né? O incensário onde colocava o incenso para queimar ali dentro do tabernáculo. Afinal de contas, eles haviam sido ungidos ali para ser sacerdotes, né? Para servir no templo. Então, cada um tinha o seu incensário, conforme diz o versículo aqui. E puseram nele fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhe ordenara. Então falou que eles levaram um fogo, que era um fogo estranho. A gente vai tentar interpretar que tipo de fogo é esse aqui estranho, né? Eles levaram perante a face do Senhor um fogo que não fora ordenado que eles trouxessem, né? E eles trouxeram esse fogo aqui. Primeira coisa que identifiquei aqui. O versículo 2 continua. E então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Né? Então, por eles terem feito algo que o Senhor não ordenou, ou seja, levando um fogo estranho para lá, né? O Senhor fez com que se consumisse eles. Um fogo consumidor consumiu os dois ali. Acabou matando a Nadab e a Abiú. Bom, no versículo seguinte, a gente vê aqui Moisés, ele conversando com Arão, né? Que era o pai dos dois jovens ali, né? Então diz assim, eu não sei se eram tão jovens também, tá bom? O que eu sei é que eles morreram sem ter filhos, tá bom? Porque isso se encontra em outro livro aqui no Velho Testamento falando que eles morreram. Às vezes um detalhe tem um livro, no outro tem outro, mas menciona que a Nadab e Abiú eles morreram sem ter filhos, ou seja, eles não deixaram descendência, tá bom? E isso sempre foi ruim, né? Naquela época, hoje em dia também, né? Não ter descendência é ruim também. Mas é só algo que tem em outro livro aqui da Bíblia. Eu vou ver se eu acho depois e coloco aqui na descrição da mensagem, tá bom? Para quem quiser acompanhar aí. Bom, mas o versículo aqui, então, o versículo 3, Moisés ele fala a Arão, né, que era o pai desses dois homens, né, ou jovens aqui, né, que estavam servindo ali. E Moisés disse a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naquele que se achegar a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Aqui, quando Moisés ele disse, né, para Arão aqui, né, que o Senhor, isso foi o que o Senhor disse, Arão, que ele seria santificado, e aqueles que se achegassem a ele precisavam se santificar. Então aconteceu algo que a Nadab e a Abiú, né, eles não se santificaram, eles foram até a presença do Senhor e não estavam santificados. Além do mais, tem o detalhe ali que eles levaram um fogo estranho. Guardem essa palavra aqui, eu achei muito interessante, eu vou falar um pouquinho sobre ela, né? Serei santificado naquele que se achegar a mim. Né? Então, Deus falando que seria santificado por meio daqueles que se achegassem a ele ali. Bom, fogo estranho, né? Quando fala fogo estranho aqui, tem várias interpretações aí, né, de comentarista, mas eu encontrei aqui, ó, em Levítico capítulo 16, versículo 12, falando a respeito de que tipo de fogo que era para pôr no incensário, tá bom? Então vamos ler aqui, ó, Levítico 16, 12. Tomará também o incensário cheio de brasa do fogo do altar de diante do Senhor, e as suas mãos cheias de incenso aromáticos moído, e porá dentro do véu. Bom, então aqui é mencionado em Levítico 16, o versículo 12, da onde tinha que sair esse fogo. Não era para pegar qualquer fogo. Então era uma ordem restrita ali, era uma ordenança que eles faziam, né? Fazer aquele ritual. Então eles tinham que levar o fogo, mas aqui diz que era o fogo do altar. Era o fogo onde fazia os holocaustos e sacrifício ali. Era só pegar a brasinha ali, pegar o fogo dali e pôr no incensário e colocar para queimar lá dentro do tabernáculo, né? Dentro do véu, como é mencionado aqui. Então não podia ser outro fogo, tá bom? E aí fala que eles levaram fogo estranho. Talvez eles acenderam a própria tocha de fogo e acenderam o incensário, né? Pegou alguma tocha do acampamento ali e levou, né? E acendeu com aquela tocha ali. E era proibido, né? A ordem era necessária desse maneiro. Então,
Aqui eu só achei interessante que lá fala que eles levaram fogo estranho, tá bom? E a ordem aqui em Levítico 16 diz que o fogo teria que ser tirado do altar, da onde eram os sacrifícios e holocausto ali. Então, por eles ter levado fogo estranho, né? Então eles levaram um fogo que não era do altar. Essa é a interpretação que eu encontrei aqui, tá bom? Eles fizeram de uma maneira diferente que foi ordenado por Deus, né? Inclusive foi o que disse lá no versículo, né? O versículo disse assim, ó, fogo estranho perante a face do Senhor, que não lhe ordenara. Então ele pegou algo que não lhe foi ordenado, né? Então tinha uma ordem e eles descumpriram essa ordem, tá bom? Mas tem mais um motivo que eu acho por que eles foram mortos também, tá bom? Mas vamos continuar no texto aqui, que aí eu vou explicar esse motivo aqui. Por exemplo, Moisés, ele proíbe o luto, né, do pai e dos irmãos ali, dos filhos ali, dos filhos de Arão que havia morrido, né, a Nadab e Abiú. Moisés, ele proíbe aquele luto ali. Vamos ver como foi isso, né? Aqui em Levítico capítulo 10, versículo 6, diz assim, ó, Moisés disse a Arão e a seus filhos, né, que eram os irmãos lá de Anadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Não descobrireis vossa cabeça, nem rasgarei vossas vestes. Descobrir a cabeça, rasgar as vestes era um sinal de indignação. Então não era para eles ficar indignados com o que havia acontecido. Moisés continua dizendo aqui, né? Nem rasgarei as suas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas os vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamente esse incêndio que o Senhor acendeu. Talvez essa palavra aqui, incêndio, que o Senhor acendeu, é porque os dois, eles pegaram fogo, né? Deus, ele fez com que eles fossem mortos ali, foram queimados, tá bom? Então, eu acredito que seja esse o sentido da palavra aqui, né? Que o Senhor acendeu o incêndio aqui sobre os jovens aqui. Mas aqui tá querendo dizer o que Moisés está falando aqui, né? Olha, vocês não vão poder ter o luto, né? Ele mandou tirar a Nadab e Abiú, levarem para fora do acampamento, e ele falou que não poderia haver um luto. Por quê, né? Que eles não poderiam se indignar. Na verdade, ele está falando sobre isso. Não era para eles se indignar, achar que foi algo injusto. Porque o que aconteceu já havia sido avisado. Aquele que entrasse na presença do Senhor para queimar o incenso ali, tinha que se purificar, tinha que se santificar. E além do mais, eles levaram um fogo estranho, o fogo um qual o Senhor não havia ordenado. Então o Senhor se acendeu ali e acabou queimando os dois ali. Então a verdade é que o que Moisés, o que eu entendi o que ele está dizendo aqui, é o que, né? O que Deus fez foi justo. Ele ordenou algo e eles desobedeceram. E por isso Arão ele se calou, né? Porque ele sabia que o mandamento do Senhor tinha sido dado claramente ali, né? Eu achei interessante a atitude de Arão aqui, porque ele não passou a mão na cabeça, né, dos filhos, no sentido de dizer, mas eram jovens, ou tentar, ele não passou, ele realmente reconheceu que os dois filhos dele haviam quebrado o mandamento de Deus, tá bom? Mas, para falar aqui por que, né, Anadab e Abiú morreu, eu vou compartilhar aqui, né, além do fogo aqui, né, de terem desobedecido a ordem, eu encontrei algo aqui no versículo do 8 ao 10, de Levítico 10, tá bom? Aqui então, no contexto histórico que a gente está estudando aqui, o que acontece? Agora já não é Moisés falando a Arão, o próprio Senhor está falando a Arão aqui. Então, pode ser que o Senhor esteja falando a Arão por meio de Moisés. Aquela hora Moisés falou, mas agora quem estava falando era o Senhor que estava falando a Arão. Bom, não sei se foi por meio do profeta ou se ele falou por meio de uma voz a Arão. Mas o capítulo 10 de Levítico, versículo 8 em diante, diz assim, ó. E falou o Senhor a Arão, né, dizendo, tu e teus filhos contigo não bebereis vinho nem bebida forte. Aqui no hebraico, quando fala bebida forte, eu peguei a tradução aqui, significa bebida
embriagante. Bebida embriagante. Bebida com álcool. Nos nossos dias seria bebidas com álcool, né? Que tira os sentidos da pessoa ali, que embebeda, que deixa a pessoa entorpecido, bêbado, né? Então, é esse o sentido aqui. Então, o Senhor falou para Abraão, né? Dentro desse contexto, ele fala para Abraão, não, desculpa, para Arão. Vamos corrigindo aí. Ele pegou e falou para Arão ali. É, é, Tu e teus filhos, né, não bebereis vinho nem bebida forte, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então, eu achei interessante aqui que logo no contexto da morte dos dois ali, o Senhor vem e fala diretamente para Arão, né, que ele e os filhos dele, na hora de entrar ali e fazer queimar o incenso, eles não poderiam estar alcoolizados, né, que seria nos nossos dias aqui, não poderiam ter bebido bebidas fortes, vinhos ou bebidas fortes, conforme mencionado no versículo aqui. E com essa explicação dentro desse contexto, eu deduzo que o quê? Que a Nadab e Abiú, eles haviam bebido e estavam bêbados, né? E com isso eles profanaram o lugar, né? O tabernáculo, um lugar muito sagrado, é um templo. Então eles entraram lá, acredito eu que eles estavam alcoolizados, bêbados. E aí então tudo isso fez com que eles fizessem coisa errada, pegaram o fogo errado para queimar no altar. A gente tem que entender algo, né? Que nós temos a nossa responsabilidade para com Deus. A minha responsabilidade no domingo é ir para a igreja tomar o sacramento. Então, eu tenho que estar lá e tomar o sacramento, né? Não posso deixar outras coisas me distrair, né? E aqui no caso de Anadab e Abiú, acredito que eles estavam alcoolizados, bêbados, e aí eles procederam de maneira errada, tá bom? Eles pegaram esse fogo estranho, que eu deduzo que é um fogo que não é do altar, conforme eu compartilhei, e também, conforme o contexto que vem aqui, o Senhor repreende Arão, dizendo, né, novamente ali que aqueles que vão oferecer o incenso lá no altar do Senhor, lá dentro do tabernáculo, não podem ter ingerido bebidas fortes, né, não pode estar bêbado, né, em nossa linguagem aqui. Então eu acredito que foi isso que aconteceu. Então eu vou terminar a mensagem de hoje, né, com aquela frase que o Senhor disse lá no começo, né? Serei santificado naquele que se achegarem a mim. Então, uma das maneiras de Deus ser santificado é por meio daqueles que se achegam a Ele, né? Ou seja, eu preciso ser santo para servir ao Senhor, eu preciso me santificar para servir ao Senhor, porque tem muitos olhos sobre nós, né? Aliás, de conta, às vezes você comete o mesmo erro de outras pessoas, mas pelo fato de você ser crente, aquelas pessoas dizem, ah lá, ó, depois fala que é crente, ah lá, bebendo, ah lá, fazendo coisa errada, né? Parece que um peso maior é por causa que você tomou sobre si o nome de Jesus Cristo, você é discípulo de Jesus Cristo. Então, Deus ele é santificado por meio de nós. Quando alguém vê que uma pessoa que, que é crente, né, que guarda os mandamentos de Deus, fala lá, aquela pessoa realmente honra a Deus. Então ele está santificando a Deus porque ele tomou sobre si o nome de Deus. Não sei se deu para entender a mensagem aí. Mas é isso que eu quero compartilhar com vocês, né? A respeito da morte de Anadab e Abiú, acredito que tem essas possibilidades e por isso eles acabaram morrendo. Se tiver alguma questão a mais, se vocês tiverem alguma citação, né? Isso aqui foi o texto que eu li e eu fui pegando outros versículos para compartilhar com vocês. Se alguém tiver alguma citação sobre essa parte ou porquê, tiver alguma coisa que puder acrescentar, é só me mandar ou colocar nos comentários, tá bom? E aí amanhã, quando eu for compartilhar, eu coloco um adendo aqui, algo a mais para nós aprender sobre essa parte aqui, tá bom? Às vezes eu não consigo fazer uma pesquisa tão profunda porque é todos os dias, é um ritmo acelerado, todos os dias compartilhando uma mensagem com vocês. Às vezes falta tempo de pesquisar em várias coisas, procurar citações ou coisa assim. Então eu sou muito grato a todos vocês que arrumam citações, enviam, e eu acabo aprendendo muito com vocês.
tá bom? Então, muito obrigado e eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.